E hoje, assim, no seu consultório, né, digamos, tem algum perfil de paciente? Ou a área cardiológica, por exemplo, né, no popular a gente vê muito assim, problema de coração são pessoas bem mais velhas e tudo mais. Tem isso? É uma realidade, não? Ou tem muitas não, mas acredito que tem um número considerável de jovens também que sofrem dessa questão ou não? Não, não tem. Na verdade, o perfil de paciente, assim, eu sempre atendi muito paciente grave, por estar no hospital, atender pacientes Uhum. infartados. Então, pacientes com estentes, pacientes com cirurgia cardíaca, mas também tem um grande número de jovens, né? Desde jovens com uma herança genética, que o pai era hipertenso, ele já está com a pressão 14/9 e ele quer fazer aquela Ah, avaliação. Hoje em dia a gente tem um problema crônico, que é o abuso, na verdade, de esteroides anabolizantes, né? Então a gente vê muito jovem academia usando esteroide e isso acaba gerando aumento da pressão arterial, muitas dando sintomas de arritmia, e esses pacientes também muitas vezes acabam consultando. Mulheres também, que hoje outro problema crônico da nossa sociedade hoje é a ansiedade, né? uhum. Então a ansiedade se confunde muito com sintomas cardiológicos. Muitas vezes a gente vê jovens de 25, 30 anos se queixando de palpitação, coração acelerado, e não consegue identificar se isso é da ansiedade ou se é arritmia. E às vezes é difícil mesmo. A própria arritmia gera ansiedade e a ansiedade, o paciente ansioso, tem mais arritmia também. Então, e acaba tendo que consultar por causa disso. Então, o perfil é muito amplo. Assim, eu tenho pacientes desde 90 a 95 anos, pacientes de 50 a 60 na meia idade, Uhum. até pacientes mais jovens, de 25, 30, só não atendo crianças, né? Acima de Sim. 15 anos, atendo normal. E pegando esse gancho da pressão arterial que o senhor falou, antigamente se falava um valor, a média da pressão tem que ser tanto e tal, a baixa que é o problema, a alta que é o problema. Qual que é o padrão, assim, o ideal Isso. no comum? Assim? Então, assim, a pressão ideal é 120/80, 12 por Tá. 8, né? A vida toda sempre se falou que 14/9, acima desse valor, de maneira persistente, né, seria uma pressão alta. Não quer dizer que tua pressão está sempre 12/8 e um dia tu está um pouco ansioso, estressado, ela deu 14/9 e tu é hipertenso. Não. A pressão ela oscila ao longo do tempo. Uhum. O que torna uma pessoa hipertensa é a pressão alta de maneira sustentada. Tem várias medidas, 14, 15/9, esse paciente é hipertenso. O que tem se mostrado nos estudos é que a pressão mais baixa um pouquinho ela é melhor. Então não é que os níveis os parâmetros baixaram, mas o que se vê? Uma pressão 135/85, ela já é uma pré-hipertensão. Então esse paciente já tem que ter mudança de hábito. Então hoje em dia está sendo mais precoce a intervenção em relação à mudança de hábito. Ah, entendi. Então, o paciente está um pouquinho acima do peso, a pressão dele não está 14/9, ele não é hipertenso ainda, mas ele está com uma pressão 135/85, 138/88, então ele não está normal, ele está com uma pré-hipertensão, ele já precisa talvez reduzir o sal, tem que começar a fazer uma atividade física, tem que reduzir o industrializado, melhorar o sono tem uma grande questão em relação à pressão arterial. Talvez uma das principais queixas que eu tenho, que é a oscilação da pressão arterial, aquele paciente que a pressão está toda hora descompensando, é por causa do sono e da ansiedade. E por que o sono, assim, especificamente? A falta dele? Assim, a pressão arterial é a pressão que o nosso coração ele bombeia o sangue com uma pressão. Tá. Então, tudo que interferir no nosso mecanismo, no nosso ambiente, vai alterar a pressão arterial. Por exemplo, se agora tu começar a ter uma dor nas costas muito intensa, essa dor vai aumentar a tua pressão arterial. Tá? Então, se eu e tu agora vamos dar uma volta na quadra rápido e eu for lá e medir tua pressão, a pressão vai estar alta. É um mecanismo de adaptativo. Então, tudo que interfere o teu mecanismo, uma noite mal dormida, se tu não dormiu nada, a noite ficou ruim, dormiu 3 horas, é normal tu acordar e a pressão está um pouco mais alta, 14/9, porque tu não está num estado de harmonia, digamos assim. Sempre que quebra essa harmonia, então aquele paciente que é muito ansioso, muito estressado, ele vai ter mais pico hipertensivo. Por isso que sempre que a pressão está descontrolada, o que a gente fala para o paciente? Olha, quanto mais harmônico tu tiver, melhor, de maneira saudável. Então, assim, a atividade física mesmo. Não é bom aquele paciente que passa a semana inteira em repouso
e no sábado vai jogar um futebol com os amigos e ainda regado por um churrasco, cerveja depois do futebol. Por quê? O teu organismo ele se acostuma com o repouso, tal dia de semana inteira em repouso, e vai lá e dá um estímulo muito intenso que é o futebol. Não que não possa fazer, mas para o organismo de maneira saudável, o bom é que tu faça 3, 4 vezes por semana uma atividade que pode até ser moderada ou até leve. Os estudos mostram que as pessoas que fazem atividade leve a moderada vivem tanto quanto ou mais quem faz muito intenso. Então, tu não precisa fazer extremamente excessiva atividade física. Por isso que o mais importante em relação ao coração, à pressão arterial, não é a intensidade, é a regularidade. Né? Então, tu fazer uma atividade leve a moderada, talvez tu não vá conseguir alcançar o corpo que tu quer, ideal, sarado, mas para o coração, 3, 4 vezes por semana, 40 minutos, atividade leve a moderada, ela vai fazer tu viver mais.